Graça e paz. Pela graça de Deus, vamos tratar nesta noite, nesta oportunidade, sobre a corrupção do gênero humano e suas consequências. E também como que Deus define a corrupção e qual a solução de Deus para a questão da corrupção. Então, que Deus nos ajude pela sua graça e misericórdia. Vamos começar com Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pense na coisa mais enganosa que existe. O coração do ser humano é ainda mais enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Não é uma corrupção qualquer. O profeta diz aqui, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E neste caso, coração equivale à natureza pecaminosa do pecador. Segundo a revelação da palavra de Deus, o coração de todo ser humano é corrupto. Significa que a corrupção está dentro do homem e profundamente instalada. A palavra de Deus tem um diagnóstico preciso do coração do ser humano caído no pecado. O diagnóstico é do próprio Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Quem viu? Quem viu? O Senhor. O Senhor é testemunha. Ele viu. E viu o Senhor. Viu o quê? O que ele viu? Viu que preste atenção nesta palavra, toda. A imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. Continuamente. E de onde vem essa maldade? De onde vem essa corrupção? Vem da queda. Vem da queda do ser humano no pecado. Desde a queda, que essa natureza ruim, má, perversa,
pecaminosa, pecadora, se estabeleceu no homem. Portanto, agora é uma questão de natureza. Então vamos prestar atenção no que diz a palavra, porque estamos seguindo a palavra de Deus. Estamos expondo a palavra. Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Os dias atuais não são diferentes dos dias antigos do início da humanidade. Em nossos dias, a situação é ainda pior. Nos dias atuais, a palavra corrupção é usada praticamente em todos os noticiários, como também nas conversas das pessoas. É um assunto que domina, que tomou conta. Quando a palavra de Deus, irmãos, fala de corrupção, e aqui é muito importante compreender, ela não está falando de algumas pessoas, mas do gênero humano. Gênesis 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Porque a imaginação do coração do homem é má, desde a tenra idade. É mau o desígnio íntimo do ser humano desde a mocidade ou desde a infância. Desde pequenininho já tem a tendência, já tem essa tendência, já tem esse pendor. Há uma tendência para corrupção desde a tenra idade, desde a infância, desde o nascimento. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 5. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, é geração perversa e deformada. Geração perversa, deformada, distorcida. Veja também o que Jesus falou em Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Você vê? De dentro. Jesus diz de dentro do coração das pessoas, dos homens, vem maus pensamentos, imoralidade sexual, prostituição, roubo, furtos, homicídio, adultério, cobiça, avareza, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez, loucura, até loucura. Tem gente que de repente ela estoura e arrebenta. Ela tem uma atitude louca. E tudo isso tem uma fonte, tem uma causa. Não está fora, está dentro da pessoa. É o coração perverso, é a natureza pecaminosa perversa. Então, irmãos, o mar de lama está dentro. Está dentro. Por isso espirra no lado de fora, esguicha. Sai com força. Sai com força. Então, na queda, no pecado, ficou estabelecido no ser humano o coração perverso, ou a natureza perversa. O ser humano é corrupto por natureza. E Jesus disse, do coração dos homens. Ele não está dizendo esse aqui, aquele. Não. Ele não está apontando, ele está falando aqui do gênero humano. Porque quando ele diz do coração dos homens, todos eles. Então, do coração dos homens é uma expressão universal que abrange a todos. Ninguém fica de fora. Irmãos, a palavra de Deus não nos ilude. Ela não disfarça a realidade para nos agradar. E já nascemos com esse coração corrupto, ou natureza corrupta. O coração corrupto do ser humano, a corrupção do ser humano, a corrupção do ser humano e da sociedade é uma questão de corrupção essencial do coração, da natureza. Humanamente falando, existem pessoas mais bem equipadas moralmente do que outras. É verdade. Alguns indivíduos se diferenciam, mas a corrupção continua lá dentro, continua lá no fundo, continua lá no coração e a qualquer momento poderá despontar, poderá surgir, em razão de um conjunto de fatores humanos. Muita gente boa na sociedade não se envolve em um grande ato de corrupção, mas no dia a dia são revelados pequenos lances de corrupção da velha natureza, do velho homem, que evidencia
o coração perverso, corrupto do ser humano. Está lá dentro. Está intacto lá dentro. E a questão é a seguinte: como acabar com essa corrupção, seja grande ou pequena? Como acabar com ela? Para acabar com essa corrupção do ser humano, Deus tem apenas uma medida. Uma só. Qual? Acabar conosco. Acabar com a nossa vida pecadora. Crucificando-nos em Cristo. Para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. A nossa vida pecadora, com a sua natureza corrupta, morreu. E Cristo agora ocupa o lugar. Cristo agora vive naquele que creu que com ele morreu na cruz. Cristo vive nessa pessoa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim é a minha imunidade contra a corrupção de qualquer tipo e de qualquer tamanho. A vida justa e santa de Cristo em mim. Irmãos, a força, o poder da vida de Cristo em nós é a força, é o poder contra o pecado e toda forma de corrupção. A prática impoluta da justiça é Cristo mesmo manifestando a sua retidão em nós e através de nós em todos os lugares, até mesmo no meio político. Por que não? Não podemos restringir o poder de Deus em nada. Portanto, morrer e ressuscitar em Cristo é a maneira de Deus nos libertar do pecado e das nossas corrupções internas e externas. Não tem outro jeito. Mas é preciso crer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí diz de muito grandes promessas de Deus. Por elas nós fomos feitos participantes da natureza divina. Que promessas muito grandes são essas? É a nossa morte lá na cruz, é a nossa ressurreição com Cristo, é Ele vivendo em nós, porque é assim que nós passamos a participar, a fazer parte da natureza divina, da natureza de Deus, da natureza de Cristo. Bem, em Êxodo, capítulo 32, versículos 7 e 8, temos ali um episódio horroroso em termos de corrupção. Acho até que é o pior tipo de corrupção que existe. Vamos ouvir a leitura. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses,
que te tiraram da terra do Egito. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Há nesta passagem uma acusação feita pelo próprio Deus, que é também o juiz de toda a terra. É uma acusação de corrupção. Ele diz que o povo que ele fez subir da terra do Egito se corrompeu. Preste bem atenção, se corrompeu. O que o povo teria feito para merecer tal acusação do próprio Deus? Teria sido uma bebedeira ou uma perversão sexual? Ou teria sido um esquema de propina? Não foi nada disso, Valdir. Não foi nada disso. Mas foi muito pior do que isso. Que corrupção o povo estava sendo acusado pelo próprio Deus? A acusação do Senhor Deus foi direta, nítida e categórica. Se corrompeu e depressa se desviou, presta atenção, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. Observe que se corrompeu está se referindo ao desviar do caminho que Deus havia ordenado e também ao bezerro fundido que o povo fez para adorar e sacrificar. Irmãos, se desviar do caminho ordenado por Deus é corrupção gravíssima. E essa epidemia de corrupção do coração do povo é a pior de todas. E Jesus, depois quando ele veio, ele revelou o caminho para nós, o caminho de Deus. E o caminho de Deus é o próprio Jesus, é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, irmãos, desviar do caminho de Deus, que para nós hoje é Cristo, resulta nas maiores aberrações, corrupções e abominações religiosas. Não há corrupção maior na face da terra do que uma cristandade desviada de Cristo e envolvida com o bezerro de ouro, invenções teológicas, criações religiosas corruptas, colocadas no lugar de Cristo, no lugar de Jesus e do Evangelho. Isto é gravíssimo. E é o que nós estamos vendo no mundo hoje. Nesse mundo chamado cristandade. Todo tipo de corrupção é abominável, mas a corrupção religiosa é a pior que existe. A pior que existe.
Mas o povo não vê isso, não enxerga isso, se não for revelado pela palavra de Deus, pelo Espírito. Alguém poderá protestar: mas você está sendo muito radical. Nem tanto, só um pouco. Eu estou apenas querendo que você seja livre da corrupção que Deus acusa. Só quero que você seja livre do dano da religião corrupta que está tomando conta do nosso país e do mundo. Ser cristão, da forma como eu entendo, é alguém que morreu com Cristo e que ressuscitou com Cristo, a fim de Cristo viver nele a sua vida justa e santa. Esta é a grande libertação prometida na palavra de Deus. Eu sempre insisto em pedir: creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Bem, essa é a maneira de Deus nos libertar da nossa natureza corrupta, das nossas corrupções internas, externas, e também da corrupção religiosa, a pior de todas. Só assim podemos viver neste mundo como irmãos, amando uns aos outros, sem nenhuma estrutura religiosa corrompida e sem nenhum tipo de corrupção. O apóstolo Pedro nos alerta acerca dos servos da corrupção. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 18 e 19. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Você vê? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Irmãos, se o próprio pregador está preso pela sua natureza pecaminosa, acorrentado pelos seus desejos perversos e detido na prática do pecado, quanto mais não estará o ouvinte que ouve pregação corrupta e uma promessa de libertação falsa? Porque Jesus liberta, de fato liberta. E se a pessoa está pregando que Jesus liberta, enquanto ela mesma vive escrava do pecado, isso é terrível. E Pedro está falando disso aqui. O que acontece com essa cristandade que adotam uma religião corrupta? O que acontece? É o versículo 22. Aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22.
é o que acontece. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O apóstolo Pedro não era moleza não, hein? Ele está sendo forte aqui. Deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Verdadeiro. Volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É o que o apóstolo Pedro pensava acerca dessas pessoas que são cristãs, que são crentes, mas que não nasceram de novo, não experimentaram a morte e a ressurreição com Cristo, não experimentaram a mudança de dentro para fora. Apenas houve mudança externa de costumes, hábitos e comportamentos. Às vezes nem isso. Mas a natureza perversa e pecaminosa continua intacta dentro da pessoa. Está lá dentro. Algumas vezes adormecida. Aí você precisa mexe para ver. Mas tem libertação. Os cães, os cachorros bandoleiros, soltos. Os cães comiam imundície, passavam mal, e para se aliviarem, vomitavam. Os cães comiam imundície, coisa podre, coisa estragada, passavam mal, e para se aliviarem, vomitavam. E depois de um tempinho, voltavam ao próprio vômito para comer. Isso é nojento só em dizer. O cão faz isso, procede assim, porque é cão. Essa é a sua natureza, é a natureza de cão. Assim, segundo o apóstolo Pedro, é a cristandade corrupta, enganada, que para se aliviar de suas sujeiras internas, deixa algumas práticas pecaminosas, mas depois de um tempo volta a elas. Por quê? Porque a natureza ainda está presente no interior. No mesmo texto encontramos a ilustração da porca lavada que voltou ao lamaçal. A porca age conforme a sua natureza, que é de porca, que é natureza suína. Principalmente quando está calor, a porca se esparrama na lama prazerosamente. Ela faz isso com muito gosto. Ela tem prazer nisso. Por quê?
porque essa é a sua natureza. A porca lavada, lavada por fora, foi lavada, bucha, sabão, passou um cheiro, um perfume, um negócio, ficou cheirosa, pode até colocar um lacinho no pescoço, fica linda, mas daqui a um pouco ela está na lama, com lacinho, com cheiro, com tudo, está se esparramando na lama. Então, a porca lavada por fora, mas sem qualquer modificação por dentro em sua natureza, logo volta à lama. Isso é o retrato perfeito da cristandade sem novo nascimento. O pecador secretamente tem prazer no pecado, dentro ou fora da igreja, se é pecador ímpio. O pecador secretamente, lá dentro, tem prazer no pecado. Se não for transformado radicalmente pela troca da sua natureza, através da morte e ressurreição, juntamente com Cristo, acabará revelando aquilo que é no seu interior. É necessário nascer de novo. Necessário nascer de novo. Jesus falou. Vamos até ler o texto? João capítulo 3, versículo 3 e também o versículo 7. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Novo nascimento é uma mudança de natureza em cada pessoa que crê sua morte e ressurreição em Cristo. Novo nascimento é uma nova criação em cada pessoa que crê que com Cristo morreu e também ressuscitou. Novo nascimento é uma substituição de vida. A vida de Cristo entrando no lugar da vida pecadora que morreu com Cristo na cruz. É um novo nascimento. Você já nasceu de novo?